Bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Teve um problema aí na internet, caiu a live, mas nós vamos retornar aqui, retomar o que eu estava falando. Vamos falar sobre o xixi na cama, né? Essa enurese noturna que acomete cerca de 15% das crianças após os 5 anos de idade. Então, como que a família vai reagir quando isso acontecer? E talvez o seu filho, ele chegou já com 6, 7 anos e acontece de fazer isso, acontece de ter esse incidente, né, em casa. Então, como que os pais vão lidar com essa situação? Como que você, mãe, pode ajudar o seu filho também, não prejudicando e nem traumatizando a criança? Então, é importante você entender que situações assim, você precisa, por mais que cause ali um desconforto, uma ansiedade nos pais, aqui eu vou colocar uma fala para os pais. Por que os pais? Os pais, eles ficam ansiosos para que o filho deixe de fazer xixi na cama. E essa ansiedade, quando ela está muito elevada, causa um estresse também muito grande. E quando você compara o seu filho, às vezes você conversa com uma amiga e essa amiga fala assim: olha, meu filho parou de fazer xixi na cama já tem muito tempo, desde os 3 aninhos ele não faz. E você começa também a querer que seu filho tenha esse mesmo comportamento do filho ali da sua vizinha, da sua amiga. Então, em primeiro lugar, se a sua criança tem aí acima de 5 anos de idade, 6, 7, chegou para você com 9 anos e tem esses momentos de escape, o primeiro ponto importantíssimo é evite comparações. E eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão do xixi na cama, dessa enurese noturna, porque na adoção de crianças maiores, pode ser que aconteça. E como que você vai lidar com isso? E para quem está chegando agora, eu sou Sinara Cordeiro, eu sou psicanalista e eu vou falar um pouquinho como essa semana eu estou falando sobre o xixi na cama, né, essa enurese noturna, o que isso significa para a criança, o processo de desfraude e, entre outros, abordando outras questões também, principalmente, mais para o final da semana eu vou falar também quando os pais têm uma dificuldade de enxergar que o filho já está desfraudando também, e às vezes tem esse movimento de não querer tirar a fralda da criança menor, né, do bebê, tá? Aquele sentimento assim de estou perdendo o meu bebê. E se vocês estão escutando um barulho ao fundo de baquetas e bateria, é porque o meu filho está em aula agora. Está acontecendo agora uma aula de música e eu não tive como mudar também o horário. Mas está dando tudo certo, vocês estão escutando bem. Então vamos falar sobre xixi na cama. Enurese noturna, ou famoso xixi na cama, é uma das chateações mais comuns da infância e acaba perturbando toda a família. Então, é importante entender que as crianças costumam controlar os esfíncteres ao redor dos 2 anos, onde ela começa a fazer esse movimento, né, de controle das fezes e do xixi. Solta, prende, solta, prende, solta. E esse movimento para a criança é prazeroso. Vamos imaginar que você é adulto, quando você vai ao banheiro e faz xixi, faz cocô, você sente um alívio. Para a criança também não é diferente. E quando a criança está sinalizando nesse processo também de desfraude, é importante ter muita cautela, ter muito cuidado, ter muito respeito, porque é tudo muito novo. E vamos imaginar uma criança que chegou aí para você com 8, 7 anos e faz xixi na cama. E essa enurese noturna, ela acomete cerca de 15% das crianças após 5 anos de idade. E como fazer, né? Como que eu posso cuidar do meu filho, sendo que ele está tendo esse tipo de situação? O primeiro ponto, os pais ficam ansiosos, como eu mencionei no início. Gera ali uma raiva
evitar o seu sentimento de, ai, de novo xixi na cama, para com isso, vai no banheiro, acorda, você está fazendo de propósito. Falas assim, deixa a criança com muito medo. Comportamentos assim deixa a criança em estado de alerta. Por quê? E às vezes dormir para a criança ela vai estar perdendo todo o controle dela mesma e gera uma ansiedade, porque dormir ela não consegue controlar aquele xixi. E olha só que como é importante que o comportamento da família para ajudar nesse processo. Porque quanto mais a criança sente medo de dormir, mais ela vai protelando esse momento. E aí, fica parecendo um fio, né? A questão é, a criança está com medo de dormir, porque ela sabe que quando ela dorme, ela faz xixi na cama. E se ela faz xixi na cama, no dia seguinte, os pais acordam e brigam com ela porque ela fez xixi na cama, porque ela poderia ter levantado, ido ao banheiro e não foi. E alguém afirma que ela estava acordada, fez de propósito. Então, tudo isso passa na cabeça da criança, ela sente esse medo. E aí, como que você pode mudar esse tipo de comportamento? É importante a família ter consciência do que a criança não faz porque quer, mas por algum problema, e isso precisa ser investigado. Então, é necessário evitar punições. Por quê? E se você pode ter lembrado, eu fiz xixi na cama até 10 anos, até 7. Como você se sentia ao acordar molhado? Você fala, ai, que delícia, que maravilha, fiz xixi hoje. Acordei todo molhado. Não, você sentia vergonha. Um desconforto muito grande. E além disso, um medo, porque alguém ia chegar, faz xixi na cama. E às vezes a família, com a intenção equivocada de causar ali, eu vou fazer isso, vou contar para todo mundo para ver se ele para de fazer xixi. Você está expondo o seu filho. E essa exposição causa um distanciamento entre o seu filho e você. Porque é uma coisa particular dele que você está expondo a outra pessoa, ou seja, está ridicularizando a criança. E ela se sente menosprezada. Ela se sente inferior. Então, esse sentimento de inferioridade começa a ser nutrido, porque ela não tem admiração dos pais, que se os pais contam para outra pessoa, tá vendo, ele faz xixi na cama até hoje. Às vezes um parente chega e fala, nossa, que menino bonito, mas faz xixi, tá? Vem aqui de manhã para você ver como que ele acorda. Como que a criança vai se sentir? Então, é importante, inclusive, estudos, né, que já vêm sendo feitos, que a criança, ao fazer esse xixi na cama, pode ter várias situações. Um medo, algum trauma, insegurança, hereditariedade. Sim, hereditariedade, pode ser. E como que você vai conduzir? Você vai precisar de um profissional. Aliás, de outros profissionais também. Inclusive, que a criança seja acompanhada por um especialista em saúde mental também. Ou seja, analista, psicanalista, psicólogo, fazer terapia. Porque pode ser que em algum momento ele sofreu ali na infância e você não tem consciência dessa história. O que significa esse xixi na cama para o seu filho? O que aconteceu? Do que ele tem medo? Então, precisa, com muita calma e paciência, procurar uma ajuda adequada e não realizar esse movimento de expor o seu filho acreditando que, fazendo essa exposição, ele vai parar de fazer xixi na cama. Não vai. Só aumenta a ansiedade. E, às vezes, os pais, na tentativa de acertar, na tentativa de fazer o melhor, acabam cometendo esse equívoco. Mas aqui eu estou para passar essa informação para você. Se você acreditava até hoje que expondo o seu filho, contando para a família, jogando no grupo do WhatsApp, mostrando, tirando foto, e acontece isso muito, tá? Tirando foto da cama molhada, olha só o que ele fez. Ele vai parar de fazer? Não vai. Sinto em te dizer que não vai. E você, pai e mãe, precisa mudar a sua atitude para ajudar o seu filho. Uma coisa interessante, as causas. Tem diversas, tá? Eu vou citar aqui apenas algumas. Causa física, a bexiga se contrai involuntariamente. Então, ele vai precisar de um profissional também para fazer essa avaliação, né? O porquê que ele não consegue segurar. E às vezes a criança faz até durante o dia.
Ela não consegue segurar esse xixi. E quando ocorre esse aumento de quantidade de urina durante o dia, durante a noite, pela falta, pode ser uma falta de um determinado hormônio. Isso também precisa ser avaliado por um profissional. E a dificuldade também de despertar ou de reconhecer a sensação de bexiga cheia. Quando a criança está passando pelo desfraude, você precisa começar a ensinar essa criança a perceber o corpo. E eu gosto de orientar os pais, porque até mesmo por experiência, né, na prática, você pode sinalizar assim, filho, sabe quando você começa a sentir uma vontade de fazer xixi e às vezes segura as perninhas para não ir porque você estava brincando, mas aí começa a fazer até uma dancinha? Você começa a ensinar o seu filho como que ele pode reconhecer que ele está com vontade de fazer xixi. Ou seja, se você não tira isso do seu filho, fala, vem cá, vamos fazer xixi. E ele não está com vontade, não, faz que está com vontade sim, é só fazer força que faz. Ele não consegue entender o que é essa vontade de fazer xixi. Então, você precisa ajudar o seu filho. Filho, quando a gente está com muita vontade, aí você está brincando, aí você fica apertando assim, segurando o Lulu, o pipiu, não sei como você chama pro seu filho, o pênis, né, sei lá, o nome que você dá, segura assim a pepeca, porque você está com vontade de fazer xixi. Você já percebeu isso? Você sente isso? Ou seja, a criança vai ficar atenta. E quando ela sentir vontade, que ela começar nesse movimento, ela vai falar xixi. Ou então ela faz o mesmo quando for cocô. Essa sinalização é muito importante. Então, quando você começa a pontuar essas questões com seu filho, facilita muito. E outra questão também, questão 4, a hereditariedade. Se um dos pais ou ambos tiver o problema na infância, o risco dos filhos adquirirem essa questão de molhar a cama, de fazer xixi na cama, a enurese noturna, também aumenta. Mas aí você pergunta, mas eu não sei a história do meu filho, Sinara, eu não conheço a família, não conheço a genitora, não conheço o genitor. Então, tem coisas que você não vai saber. Mas, tendo consciência disso agora, o seu comportamento pode melhorar, pode mudar. Por quê? A criança precisa sentir segurança, ela precisa sentir respeito. Tudo para ela é muito novo. Você já observou que um dos fatores, né, de observação quando a criança está sofrendo um estresse muito grande é o xixi na roupa, o vômito. Lembra do caso do Henry? Porque só de imaginar que ele ia retornar para a casa da mãe, ele vomitava de nervoso. Às vezes a criança vomita de nervoso, faz xixi de nervoso. Eu assisti um filme onde a criança estava sofrendo abuso sexual e quando ela via o seu abusador, ela fazia xixi na calça. Aquilo ali é um alarme. Precisa ser acompanhado. Precisa ser investigado. Não é para você, então será que meu filho está sendo abusado porque está fazendo xixi na roupa durante o dia? Não, calma. Não é por aí. Você precisa ter essa observação, essa escuta, o seu olhar atento para entender o que está acontecendo e buscar ajuda. O tratamento. Os adultos, né, quando a criança é maior, o adulto já está na adolescência, os adultos, os pais responsáveis por essa criança precisa entender e respeitar, porque vai passar. E até passar, o seu comportamento vai ajudar e muito o seu filho. Para ele não se sentir inferior, depreciado, exposto. Isso é muito sério. Eu conheço um caso onde a mãe, obviamente, sem nenhuma instrução, ela colocou o filho sentado na rua, no quintal, assim, que tinha acesso à rua, com um colchão de espuma, cheio de xixi. E assim, os coleguinhas brincando na rua e rindo dessa criança. Ela acreditava que esse tipo de exposição ia ser bacana, que a criança ia entender e ia parar de fazer xixi. Só que apenas acentuou e potencializou essa questão, porque gerou uma ansiedade, gerou um medo. E outro detalhe, ele adquiriu uma mudança. À noite ele não dorme, durante o dia sim.
Então precisa ser acompanhado com muito respeito, com muito cuidado, para de uma questão que vai ser resolvida não criar outras piores, ok? Mais uma vez eu tô falando, gente, que tá acontecendo uma aula de música aqui na minha sala, tá? Por isso essa música no fundo, ok? Mas vocês estão me escutando bem, não estão? Fala aí pra mim. Então, os adultos também precisam entender que a criança não faz de propósito. Ela não tem culpa. E essa culpa, quando ela é potencializada em cima da criança, é um peso muito grande, porque ela não consegue lidar com aquilo. Ela não tem resposta. Por que ela faz? Ela só sabe que faz. E ao acordar, ela acorda muito frustrada. Pode-se evitar também injeção de líquido antes de dormir. Açúcar também, tá, gente? Aumenta essa produção. Levar a criança ao banheiro durante a noite pode ser uma alternativa, tá? E programar também. Olha só que interessante. Você pode ter uma investigação aí com seu filho. Esses estímulos, eu acho um perigo o estímulo. Por quê? Até mesmo durante o desfraude. Vamos entender. Se a criança é festejada quando ela faz xixi no piniquinho ou no vaso, e todo mundo fica feliz, fica alegre, ela observa a expressão, ela ganha uma estrelinha, ela ganha uma bala, ela ganha um doce, etc. E quando ela não acerta, quando ela não consegue chegar a tempo, o que acontece? Os pais ficam, ai, você fez xixi, que feio. Então ela acha que o problema é dela, que ela gerou esse desconforto nos pais. Porque a intenção da criança é deixar os pais felizes mesmo. É agradar, porque os pais são as primeiras plateias do filho. E como que você recebe o seu filho? Por mais que seja cansativo, tá? É cansativo, é exaustivo. Por quê? Você, até mesmo no tempo chuvoso, que você tem que lavar roupa todo dia. Mas você precisa entender o que eu estou fazendo para que essa situação passe de uma maneira segura para o meu filho. Mesmo lavando roupa todos os dias, mesmo ficando exausta todos os dias, mesmo tendo que limpar ali, ai, que fedor de xixi, o quarto tá fedendo, não sei o quê. Não se preocupe com que os outros vão chegar na sua casa e vão sentir esse odor, mas se preocupe em orientar o seu filho, em deixá-lo seguro, em falar que ele vai conseguir, que vai passar e que nós estamos fazendo de tudo para que isso passe. Ele precisa sentir essa segurança. Então, esses estímulos eu acho muito perigoso, mas você pode falar para o seu filho, para ele perceber os dias que ele não fez xixi na cama. Filho, você percebeu que hoje você acordou sequinho? Como você se sentiu? Começa a trabalhar essa questão do sentimento. Como eu me sinto quando eu não faço xixi na cama? Eu me sinto bem, eu me sinto confiante. E você gostou desse sentimento? Olha como muda. Muda toda a estrutura. Agora, se você recompensa com um brinquedo, com um presente, com dinheiro, muda a referência. Você vai estar ativando o sistema de compensação ali da criança, né? Você tá ali... não, mas então se eu fizer, eu ganho isso. Se eu não fizer, eu perco aquilo. Não, ele precisa sentir como ele se sentiu bem em acordar sequinho. É isso que faz a diferença. E quando acontecer... Seja prático. O que ele precisa fazer ao sair da cama? Tirar o lençol, colocar no tanque. Isso ele precisa fazer. Passa-lhe um produto, né? Se você colocou um plástico no colchão, passa um produto para tirar ali o odor e pronto. Não precisa dessa exposição, porque a sua intenção como pai e mãe é direcionar e orientar o seu filho. E algo assim para finalizar, que é muito importante... Em alguns casos, mas isso é só avaliado por médico, tá? Você não pode automedicar o seu filho, receita de fulano, enfim. O médico pode estar avaliando alguns casos e, se necessário for, né, eles vão prescrever ali medicamentos. Mas precisa ter cautela e cuidado, tá bom? E algo que ajuda muito, e os pais precisam também... desse acompanhamento, né, na terapia. Porque talvez o seu filho passou por momentos muito, muito traumáticos ali até chegar na sua casa.
Ele vivenciou situações que foi difícil para ele, nesse desfraude, fazer esse controle. E às vezes ele era agredido com a própria fralda quando ele fazia cocô. Você não sabe da história, você não sabe o que ele passou. Então precisa levar com calma, muita paciência, os pais respirarem quantas vezes forem necessário. E isso não é conversa de autoajuda, não, porque a respiração, você consegue oxigenar o seu cérebro e você se acalma para pensar em como reagir. Porque se você reage por impulso, você vai agredir o seu filho de forma verbal e física. Igual a mãe colocou no comentário do post que ela foi agredida, o rosto dela era esfregado sobre a urina. Olha que violência. Então, é necessário que você tenha muita calma. Não compare o seu filho com o irmãozinho que já não faz xixi. Ou com o priminho, com o vizinho, porque você vai estar mostrando para ele, em uma palavra assim, bem oculta, que ele não é tão bom quanto o outro. É assim que a criança se sente. Então, vamos imaginar, e se você, adulto, passou por isso, traz aí a sua memória, como você se sentia quando acontecia com você. As palavras que as pessoas traziam a seu respeito. O que elas falavam sobre essa situação. E como você se sentia. Aí você vai saber um pouquinho do que o seu filho pode sentir, se você usar esse tipo de fala. Então, é muito importante que você mantenha a calma e pense, vai passar. Mas até passar, lembra que eu falo que eu escutei muito isso? Vai passar, mas ninguém me falava como que ia passar e o que eu podia fazer para passar? Pois hoje estou falando com você, que vai passar, mas até passar, você precisa reagir de uma forma positiva, de uma forma onde você mostra que o seu filho é capaz, sim. Esse descobrir que ele pode, sim, ele vai conseguir. E esse momento, ele tende a ser menos exaustivo. Se você colocar na sua mente que você está orientando o seu filho e acreditando que vai passar, ele não vai ficar uma vida toda fazendo xixi na cama. Porque você está ajudando a compreender o quanto que ele vai conseguir, quanto que ele vai alcançar esse objetivo, de uma forma prática, segura e muito respeitosa. Porque o respeito é a base de tudo. Então, se você conhece alguém, alguma família que está passando por isso, eu ainda não falei sobre a questão do processo de desfraude, eu vou estar falando ao longo da semana, como eu disse no início da live. Acompanhe as postagens, os stories também, essa live vai ficar gravada, então envia essa live para outras famílias. Eu vou tentar colocar no canal do YouTube, que às vezes o meu Instagram, ele bloqueia os IGTVs, eu não sei por que isso acontece, mas aí as pessoas falam, não estou conseguindo assistir, eu vou salvar também no YouTube, aí eu disparo também nos grupos, mando mensagem também no direct para algumas pessoas que me pediram. Marque aqui alguém que está precisando também escutar essa live, assistir essa live. E se fez sentido para você, comenta para mim, por favor. Porque o Instagram hoje está com uma diretriz muito diferente. Para ter engajamento, para ter mais acesso a outras famílias, precisa ter esse comentário, precisa ter essa interação. E você vai ajudar outras pessoas que estão passando por isso. No Reels eu coloquei uma orientação, um vídeo, o que eu recebi de mensagem de famílias que estão passando por isso e me agradeceram porque achava que era só com elas. Então imagina, foi umas 10 pessoas que me chamaram no direct e falaram, nossa, eu estou passando exatamente por isso. E eu estava achando que a culpa era minha, que eu não estava sabendo educar meu filho, que eu que tinha que fazer alguma coisa, era muito cobrança e você está me acalmando. E algumas relataram que diante dessa ansiedade estava reagindo de uma forma negativa com o filho. Olha só. Então o quanto que você pode ajudar outras famílias que podem estar passando por essa situação de desfraude, de crianças acima de 5, 6 anos, fazendo xixi na cama, até mesmo adolescentes. Então, eu posso contar com a sua ajuda? Então, compartilhe esse vídeo e quem tiver no grupo do WhatsApp também vai receber o vídeo que eu vou postar no YouTube, ok? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.